Agora sim. Pode aumentar um pouquinho, pode aumentar mais, pode aumentar mais, pode aumentar mais. Aí. Agora sim. Peço desculpas aos senhores. Pessoal que está assistindo a transmissão, que quiser dar um feedback para nós aí se o som já está ok. Teve um probleminha técnico do som da transmissão. Aí se o pessoal que puder dar um joinha, um ok, se está tudo certo, para nós darmos sequências. Tudo certo, Nixon? Então beleza. Verificando a existência do número legal da presença do Congresso de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente. Julgamento e votação de denúncia contra o vereador. Tendo em vista o processo número 086/2025 e considerando o impedimento do vereador Renan Fudali Martins da Silva quanto à votação da referida denúncia, solicito ao vereador Renan Fudali Martins que deixe o plenário para que possamos realizar a posse do respectivo suplente. Cerimônia de posse. Dando continuidade, solicito a senhora Ivonilce Antônia da Silva, segunda suplente do vereador Renan Fudali Martins, que adentre o plenário no recinto destinado aos vereadores, para que seja a mesma empossada. Solicito a senhora Ivonilce da Silva que proceda à entrega da declaração de bens e os demais documentos pessoais ao secretário da Casa. Chama o Ian para nós, por favor. Ou se você quiser pegar, Marcelo, por gentileza. Estando em ordem toda a documentação necessária para este ato de posse, passamos ao juramento. Eu vou ler e ao final Vossa Excelência deverá declarar assim prometo, tudo bem? Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelos cidadãos setibarrenses e trabalhar pelo progresso de Sete Barras e o bem-estar do seu povo. Assim eu prometo. Pode se sentar nisso. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, declaro empossada a vereadora Ivonilce da Silva. Solicito a vereadora empossada que ocupe sua cadeira. Solicito à Secretaria desta Casa que faça constar o nome da vereadora empossada no livro de registro de presenças na sessão de hoje. Considerando a finalização dos trabalhos e a solicitação da comissão processante constituída no processo número 086 de 2025, a Câmara Municipal de Sete Barras procederá ao julgamento da denúncia apresentada pela senhora Valnéia Alvarenga contra o vereador Renan Fudali Martins. Conforme determina a Lei Orgânica Local, o Regimento Interno desta Casa de Leis e o Decreto de Lei Federal número 201/67, esclareço que seguiremos os seguintes trâmites. Primeiro, inicialmente a relatora da comissão processante lerá o parecer final. Segundo, após a leitura, qualquer vereador poderá manifestar-se na tribuna pelo prazo de 15 minutos, cada um devendo se inscrever no momento oportuno, cuja discussão dar-se-á pela ordem de inscrição. Terceiro, após a discussão, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Quarto, após a defesa, o plenário julgará se o vereador Renan Fudali Martins faltou com o decoro na conduta pública e, finalmente, será declarado o resultado. Iniciando o julgamento, propriamente dito, pergunto aos vereadores e ao denunciado se indicarão outras peças do processo para serem lidas. Peço à vereadora Fabiana Ferreira de Oliveira Faria que, na condição de relatora da Comissão Processante número 001, faça a leitura do parecer final, requerido em plenário, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite também a todos que nos acompanham via internet.
Relatório final da comissão processante. Processo de cassação número 01/2025. Vereador investigado, Renan Fudali Martins. Comissão processante, Câmara Municipal de 7 São Paulo. A comissão processante, regularmente constituída por sorteio entre os vereadores desimpedidos nos termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei 201/67, do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 285 do Regimento Interno, vem, após a conclusão da instrução, apresentar o seu relatório final nos seguintes termos. Preliminarmente, da tempestividade. Antes de adentrar ao exame do mérito da denúncia e das condutas imputadas ao denunciado, impõe-se à comissão processante proceder à análise das questões preliminares indispensáveis à validade de processo político-administrativo, notadamente no que se refere à observância do prazo legal para a conclusão do feito, conforme previsto no artigo 5º, inciso 7º do Decreto de Lei número 201/1967. Tal análise mostra-se necessária não apenas para a aferição da regularidade formal do procedimento, mas também para assegurar a plena observância do devido processo legal, da segurança jurídica e das garantias constitucionais do denunciado. No que tange à tempestividade do presente processo político-administrativo, impõe-se registrar que o prazo previsto no artigo 5º, inciso 7º, do Decreto de Lei nº 201/1967 foi rigorosamente observado. O denunciado foi regularmente intimado em 20 de maio de 2025, folhas 46, data a partir da qual se iniciou a contagem do prazo legal de 90 dias para a conclusão do procedimento, entre 20 de 5 de 2025 e 24 de 6 de 2025. Transcorreram 36 dias do prazo útil, pois em 24 de junho de 2025 foi publicada a decisão judicial no agravo do instrumento interposto pelo denunciado que determinou a suspensão do andamento do processo administrativo de cassação, circunstância que implicou de forma automática e necessária a suspensão da fluência no prazo legal por se tratar de paralisação imposta por ordem judicial alheia à vontade da comissão processante. Tal suspensão perdurou até 25 de outubro de 2025, data em que cessaram os efeitos da decisão judicial por meio de publicação oficial, momento a partir do qual o processo administrativo foi regularmente retomado. A partir dessa data, voltou a fluir o prazo remanescente de 54 dias, correspondente ao período ainda não consumido no prazo total de 90 dias, procedida a contagem legal. Verifica-se que o termo final e fatal para o encerramento do processo recai em 18 de dezembro de 2025. Diante desse contexto, considerando-se a suspensão válida do processo em decorrência de ordem judicial regularmente publicada, único marco apto a produzir efeitos do mundo jurídico, bem como o regular prosseguimento do feito após a retomada formal de sua marcha processual, conclui-se que o processo político administrativo foi conduzido e encerrado integralmente dentro do prazo legal, inexistindo qualquer hipótese de decadência, intempestividade ou nulidade relacionada ao aspecto temporal do procedimento. Ressalta-se, por fim, que tanto a suspensão quanto a retomada do processo administrativo observaram estritamente as datas de publicações das decisões judiciais, o único critério juridicamente válido para a produção de efeitos, o que afasta de maneira definitiva qualquer alegação de irregularidade, nulidade ou prejuízo à defesa no que se refere ao prazo previsto no artigo 5º, inciso 7º do Decreto de Lei número 201/1967. Dos fatos relatados da denúncia.
A denúncia apresentada pela senhora Valnéia Alvarenga descreve, com riqueza de detalhes, uma sequência de episódios envolvendo o vereador Renan Fudali Martins, que teriam se iniciado nas dependências do setor de trânsito Detran São Paulo de Sete Barras, no dia 13 de fevereiro de 2025, e se estendido para ambientes externos, inclusive na presença de familiares da denunciante. Conforme relatado e documentalmente comprovado, o vereador adotado comportamento reiteradamente agressivo, intimidatório e incompatível com o decoro exigido pelo exercício do mandato eletivo. As condutas encontram-se minuciosamente descritas nas páginas 1 a 7 dos autos e reforçadas por documentos oficiais, entre eles o boletim de ocorrência número C0180-4, dígito 1/2025, lavrado pela Polícia Civil, além de declarações presenciais colhidas. Segundo a narrativa inicial e o conteúdo constante do boletim de ocorrência, o vereador deslocou-se ao setor de trânsito municipal no exercício de suas atividades rotineiras de atendimento ao público. Durante o atendimento prestado pela servidora responsável e mesmo diante das explicações técnicas fornecidas com urbanidade, o vereador teria elevado o tom de voz, desferido insultos, chamado a servidora de à toa e inútil e proferido manifestações depreciativas quanto à sua capacidade funcional, além de ter adotado conduta ofensiva na presença de outros usuários do serviço público. A servidora, mesmo tentando esclarecer procedimentos administrativos comuns, teria sido surpreendida por comportamento descrito como hostil, descortês e absolutamente incompatível com a postura esperada do agente político no trato com agentes públicos. Os documentos revelam também que, em meio às agressões verbais, o vereador teria feito ameaças diretas relacionadas ao exercício de seu mandato, afirmando que mandaria fechar o setor, numa clara tentativa de intimidar a servidora e de se insinuar que teria condições de interferir institucionalmente no funcionamento de órgão estadual, utilizando sua posição eletiva como instrumento de pressão. Trata-se, segundo a denunciante, de comportamento que extrapola sobremaneira os limites de atuação do vereador, configurando abuso das prerrogativas do cargo, desvio de finalidade e flagrante afronta à dignidade da função pública. Os fatos narrados não se limitaram ao ambiente institucional. A denúncia descreve que, posteriormente, já em contexto privado, o vereador teria novamente abordado a denunciante de forma agressiva, desta vez na presença de sua filha menor, proferindo ofensas pessoais, elevando o tom de voz e causando intenso constrangimento público. Este episódio, datado de 4 de março de 2025, ampliou o impacto emocional na conduta e demonstrou, segundo a denunciante, a continuidade e agravamento da postura inadequada do agente político que passou a adotar comportamento persecutório, violando, inclusive, a esfera privada da servidora e de sua família. De acordo com o conjunto probatório, tais atitudes geraram significativo abalo psicológico e emocional na vítima, evidenciando não apenas agressões pontuais, mas uma possível prática continuada de intimidação, violência moral e abuso de autoridade por parte do vereador. A denúncia assevera que estes comportamentos ultrapassam a esfera individual da vítima e se projetam sobre a imagem da própria Câmara Municipal, na medida em que tais condutas advindas de agente eleito repercutem negativa e diretamente na credibilidade do Poder Legislativo perante a sociedade. O conteúdo dos autos evidencia que as atitudes atribuídas ao vereador são incompatíveis com o decoro parlamentar, maculam a imagem institucional, geram descrédito nas instituições e expõem o município a constrangimento público injustificável. A robustez da prova documental
composta pelo boletim de ocorrência, pelas declarações colhidas e pela narrativa coerente dos fatos, permite concluir que os episódios relatados não configuram desentendimentos isolados ou incidentes de menor repercussão, mas sim uma conduta reiterada, grave e incompatível com os deveres éticos, morais e institucionais que rege o exercício do mandato parlamentar. Diante de todo o exposto, requereu-se ao final o julgamento totalmente procedente da denúncia, para que sejam reconhecidas as condutas praticadas pelo denunciado como atos incompatíveis com a dignidade da função parlamentar e com o decoro exigido do mandato eletivo nos termos do decreto da Lei nº 201/1967. Declarando-se configurada a infração político-administrativa prevista em seu artigo 7º, inciso 3º, como a consequente cassação do mandato do vereador Renan Fudali Martins, como medida necessária, adequada e proporcional à preservação da ética, do decoro, da moralidade administrativa e da confiança popular do Poder Legislativo Municipal. Requereu-se ainda que a decisão seja comunicada às autoridades competentes para as providências legais cabíveis, expedindo-se o respectivo decreto legislativo, após observadas as formalidades regimentais e legais. Da instrução processual em estrita observância ao Decreto de Lei 201/67 e ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O processo teve início com o protocolo da denúncia apresentada pela senhora Valneia Alvarenga em 8/5/2025, às 8h50, que foi regularmente recebida pela Secretaria da Câmara Municipal e incluída na pauta da sessão ordinária seguinte, isto é, em 13/5/2025, conforme determinam a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Na sessão do dia 13/5/2025, o plenário deliberou pelo recebimento da denúncia nos termos do artigo 5º, 2º do Decreto de Lei nº 201/67, ocasião em que se procedeu ao sorteio dos membros que integrariam a comissão processante, ato devidamente registrado e juntado aos autos. Constituída a comissão, foram autuados e numerados os autos do processo político-administrativo. Em seguida, a comissão providenciou a notificação pessoal do denunciado, que recebeu cópia integral da denúncia e dos documentos que a instruíam, com ciência inequívoca do prazo legal de 10 dias para oferecer defesa prévia em estrita observância ao artigo 5º, 3º do Decreto de Lei nº 201/67. O denunciado apresentou sua defesa tempestivamente, juntando documentos e requerendo a produção de prova testemunhal, manifestação registrada nos autos. Examinada a defesa prévia, a comissão deliberou pelo prosseguimento do processo, conforme prevê os artigos 5º, 3º do parágrafo único do Decreto de Lei nº 201/67. Por verificar que a denúncia satisfazia os requisitos formais e descrevia condutas em tese, configuradoras de infração político-administrativa. Iniciou-se, então, a fase instrutória, com a comissão determinando os atos de diligência indispensáveis ao esclarecimento dos fatos, entre eles a análise dos documentos anexados à denúncia, o exame do boletim de ocorrência e a preparação da oitiva das testemunhas de ambas as partes. Designada a audiência da instrução, surgiu controvérsia quanto à responsabilidade pela intimação das testemunhas arroladas pela defesa, já que em decisão interna a comissão havia atribuído tal responsabilidade ao denunciado. Contra essa decisão, insurgiu-se o denunciado e impetrou mandato de segurança, culminando no julgamento do agravo do instrumento número 21, 84, 46, 64, 57, 2025, 8, 26, 0000, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do primeiro grau e estabeleceu de maneira categórica que a responsabilidade pelas intimações das testemunhas, inclusive aquelas com prerrogativa de função, competiria exclusivamente à comissão. O acórdão, uma vez publicado em 25/10/2025, passou a vincular imediatamente os trabalhos da comissão,
que, reconhecendo a orientação judicial, adequou sua atuação e reassumiu integralmente a prática de todos os atos da intimação, suprindo a irregularidade inicial e restaurando a plena legalidade do procedimento. Antes da decisão do tribunal, entretanto, algumas oitivas já haviam sido regularmente realizadas, pois diziam respeito à denunciante e às testemunhas por elas indicadas. Entre elas, estavam também agendado para o dia 13 de junho de 2025, às 9 horas, a oitiva do denunciado Renan Fudali Martins, que, embora devidamente intimado para comparecer à Câmara Municipal, não compareceu ao ato. A comissão, diante da ausência não justificada e por se tratar de comparecimento facultativo, deliberou pelo prosseguimento da audiência com as demais testemunhas. Ainda no mesmo dia, 13 de junho, às 10 horas, foi ouvido a denunciante Valnéia Alvarenga, que compareceu regularmente e apresentou depoimento preciso, coerente e detalhado, confirmando integralmente narrativa da denúncia, descrevendo a postura agressiva, intimidadora e desrespeitosa do denunciado no setor de trânsito municipal e relatando o segundo episódio, ocorrido posteriormente em via pública, na presença de sua filha menor. Seu depoimento foi integralmente reduzido a termo e anexado aos autos. Em continuidade à instrução, no dia 16 de junho de 2025, às 9 horas da manhã, foi ouvido a testemunha Marina Amâncio da Silva Mendes. A testemunha confirmou ter presenciado o comportamento alterado do denunciado no setor de trânsito municipal, relatando que ele elevou o tom de voz, dirigiu ofensas à servidora Valnéia e realizou afirmações de cunho ameaçador, inclusive insinuando que mandaria fechar o setor. Seu depoimento reforçou a materialidade dos fatos e corroborou integralmente a versão apresentada pela denunciante. Ainda na mesma data, de 16 de 6 de 2025, às 10 horas da manhã, realizou-se a oitiva da segunda testemunha rolada pela denunciante, Rosileia Alice Teixeira Martins, a qual, conforme consta, declarou que não presenciou diretamente os fatos ocorridos no ano de 2025. Todavia, afirmou de forma clara e segura que no ano de 2023 presenciou episódios de natureza semelhante, ocasião em que o denunciado teria se referido à senhora Valnéia como à toa, adotado postura de deboche e afirmando que mandaria fechar aquele local. Tais declarações, embora não se referiam diretamente ao episódio mais recente, corroboram a narrativa de que o comportamento ofensivo, desrespeitoso e intimidatório do denunciado não se tratou de fato isolado, mas revela a reiteração de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, reforçando o conjunto probatório quanto à gravidade e à habitualidade do comportamento apurado nos autos. Com isso, a fase instrutória relativa às testemunhas arroladas pela denunciante foram, então, esgotadas. No que se refere às testemunhas arroladas pelo denunciado, o procedimento observou rigorosamente o rito estabelecido no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/1967, bem como cumpriu de forma integral e imediata as determinações constantes do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo do instrumento 21, 84, 46, 4, 57, 2025, 8, 26, 0000. Consta o ato formal de deliberação da comissão processante que determinou que a intimação de todas as testemunhas fosse realizada por meio de aviso de recebimento, o AR, bem como por intimação pessoal, aquelas que detêm foro por prerrogativa de função, assegurando-se, assim, a observância das formalidades legais e das prerrogativas institucionais pertinentes. Deste modo, após a publicação do acórdão e a consequente produção de seus efeitos jurídicos, a comissão processante deu imediato cumprimento à ordem judicial, promovendo todas as diligências necessárias
irregular a intimação das testemunhas, conforme amplamente demonstrado nos autos, inexistindo qualquer omissão, atraso ou descumprimento que pudesse comprometer a validade da instrução ou exercício da ampla defesa. De forma, em 30 de outubro de 2025, foram regularmente expedidas todas as intimações às testemunhas arroladas pela defesa, em estrito cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme se verifica nas folhas 170/181 dos autos. Posteriormente, em 5 de novembro de 2025, foi expedido o ofício número 15/2025 ao presidente da Câmara Municipal, por meio do qual se solicitou autorização formal para que a Secretaria da Câmara Municipal procedesse à prática de todos os atos de intimação necessária à realização das oitivas designadas, garantindo-se, assim, a regularidade administrativa, a observância do rito legal e a plena execução das diligências determinadas no âmbito do processo político-administrativo. Na mesma data, o presidente da Câmara exarou o despacho, autorizando a Secretaria Administrativa a realizar pessoalmente as intimações, as quais foram expedidas também via correio com aviso de recebimento, o AR, conforme comprovantes juntado aos autos. Simultaneamente, o denunciado também foi formalmente intimado para a ciência das datas das oitivas e para seu comparecimento nos termos dos ofícios número 16/2025, datados no dia 6/11 de 2025, constando horário e datas específicos de cada testemunha. As intimações listaram claramente a ordem das oitivas que ocorriam de forma sucessiva no dia 10 de novembro de 2025, conforme tabela expressa nos autos. O referido ofício consignou expressamente que, em relação às autoridades detentoras de prerrogativa de função, notadamente aos deputados Baleia Rossi e Jorge Caruso, a oitiva observaria o procedimento previsto nos artigos 221, 222 e 223 do Código do Processo Penal, conforme igualmente disposto no regimento interno da Câmara Municipal, assegurando-se essas autoridades a faculdade de indicar data, local e horário para eventual prestação de depoimento. Em estrito cumprimento ao acórdão judicial, tais autoridades foram formalmente cientificadas por meio de ofício específico encaminhado por correio eletrônico, conforme documento juntado nos autos em 13/11 de 2025. Bem como por aviso de recebimento, AR, e mediante tentativas de intimação pessoal, todas devidamente comprovadas por fotografias e certidões acostadas aos autos. Demonstrando o esgotamento dos meios legais de intimação e a plena observância das prerrogativas institucionais aplicáveis. Desta forma, resta plenamente evidenciado o integral cumprimento e o efetivo esgotamento dos comandos estabelecidos no venerando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que todas as testemunhas arroladas pela defesa foram regularmente intimadas pela comissão processante, por meios idôneos, com observância das formalidades legais, dos prazos razoáveis e das prerrogativas eventuais existentes, não subsistindo qualquer alegação de descumprimento ou cerceamento de defesa. Ademais, cumpre destacar que, regularmente intimados os deputados estadual e federal, o deputado federal apresentou manifestação nos autos, reconhecendo expressamente o recebimento da intimação e, em razão de sua prerrogativa de função, indicando data específica para a realização de sua oitiva.
Todavia, conforme se verifica nas folhas 226 e 27, referido parlamentar não compareceu na data por ele próprio designado, circunstância devidamente certificada nos autos, não tendo apresentando justificativa posterior ou requerido nova data para a prestação do depoimento. Ressalta-se ainda que, diante da duração razoável do processo da natureza celere e excepcional no rito previsto do Decreto de Lei número 201/1967 e, sobretudo, da convicção já formada pela comissão processante a partir do conjunto probatório constante nos autos, a oitiva de autoridades parlamentares que não se encontravam na região na data dos fatos apurados, revelou-se dispensável para o esclarecimento da controvérsia. Tal deliberação mostrou-se juridicamente adequada e proporcional, uma vez que referidas testemunhas não presenciaram os eventos investigados, não havendo demonstração de que seus depoimentos seriam aptos a alterar a compreensão dos fatos ou a conclusão já extraída pela comissão, razão pela qual deu-se continuidade à fase instrutória, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa que foram efetivamente ofertadas. Quanto às oitivas efetivamente realizadas, registra-se que algumas testemunhas compareceram e prestaram depoimento, enquanto as outras, embora regularmente intimadas com antecedência e aviso de recebimento, não compareceram e tampouco apresentaram justificativa conforme certidões constantes nos autos. A testemunha Antônio Aparecido da Costa, em oitiva realizada no dia 26/11/2025, às 8h30, compareceu regularmente e prestou depoimento perante a comissão processante. Em sua manifestação, declarou de forma expressa que não presenciou os fatos narrados da denúncia, afirmando não possuir conhecimento direto acerca dos acontecimentos ocorridos no setor de trânsito, nem do episódio posterior em via pública. Informou ainda que conhece o denunciado e que, em suas experiências pessoais, não presenciou comportamento semelhante em outras ocasiões. Tal depoimento, embora regularmente colhido e devidamente considerado, revelou-se de caráter meramente referencial e subjetivo, desprovido de contato direto com os fatos investigados, razão pela qual não possui aptidão para infirmar o conjunto probatório robusto e coerente formado nos autos, notadamente pelas declarações da vítima, pelas provas documentais e pelo boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos. Já a testemunha Vera Lúcia de Almeida, conforme consta nas folhas 237, declarou que não presenciou diretamente os fatos descritos na denúncia, esclarecendo, contudo, que sua relação de amizade com o denunciado não lhe impunha qualquer constrangimento ou impedimento para prestar depoimento com isenção. Informou ainda que presenciou a conversa mantida entre o denunciado e denunciante no restaurante Império, ocasião em que confirmou aspectos relevantes na narrativa apresentada na inicial, especialmente quanto à postura adotada pelo denunciado. Durante a oitiva, foi assegurado ao denunciado o pleno exercício do contraditório, tendo-lhe sido oportunizado a formulação de perguntas. Nada mais havendo a acrescentar e inexistindo outros esclarecimentos a serem prestados, a oitiva foi regularmente encerrada. As demais testemunhas arroladas pelo denunciado, embora regularmente intimadas pela Câmara Municipal, conforme comprovantes de aviso de recebimento das ARs devidamente juntadas nos autos, não compareceram às datas e horários designados para as oitivas, fato que foi formalmente certificado pela Secretaria da Câmara Municipal e incorporado ao processo, no que concerne às testemunhas detentoras da prerrogativa de fórum, especificamente o deputado federal Baleia Rossi e o deputado estadual Jorge Caruso. Ambas autoridades foram regularmente oficiadas por meio eletrônico, com encaminhamento de cópia.
de cópia integral dos autos e a indicação de datas alternativas para eventual oitiva em estrita observância ao disposto nos artigos 221 e 222 do Código do Processo Penal, que asseguram às tais autoridades a prerrogativa de definir, quando assim entenderem, o local, o dia e a forma da prestação de depoimento. Restou, assim, plenamente demonstrado o esgotamento dos meios legais de intimação e o fiel cumprimento das normas processuais aplicáveis, inexistindo qualquer prejuízo à defesa ou irregularidade na condução da instrução. Por fim, o denunciado foi ouvido em 3/12/2025, às 9h10 da manhã, em depoimento prestado perante a comissão processante. O denunciado, Redan Fudali Martins, negou ter praticado qualquer conduta agressiva, ofensiva ou intimidatória contra o denunciante. Afirmou que esteve no setor de trânsito municipal na condição de cidadão, para tratar de assunto de interesse pessoal e que houve apenas um diálogo decorrente de insatisfação com o atendimento recebido, sem elevação do tom de voz ou intenção de constranger a servidora. Sustentou que não proferiu ameaças nem utilizou sua condição de vereador para pressionar ou intimidar agentes públicos. O denunciado reconheceu que esteve no local no dia dos fatos e que manteve contato direto com a denunciante, mas atribuiu o ocorrido a um mal-entendido e às falhas de comunicação, afirmando que sua postura foi interpretada de forma equivocada. Declarou ainda que não presenciou qualquer situação que justificasse a lavratura do boletim de ocorrência e que não teve intenção de desrespeitar a servidora ou a instituição. Questionado sobre a presença de testemunhas, informou que havia poucas pessoas no local e que nenhuma delas se dispôs a confirmar sua versão dos fatos. Reafirmou, ao final, que sempre pautou sua atuação pública pelo respeito às pessoas e às instituições e que jamais agiu com abuso de poder ou quebra de decoro parlamentar. Constatado que todas as testemunhas arroladas pela defesa foi regularmente intimada pela comissão processante, em restrito cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça, com indicação expressa de data, horário e local das audiências e certificadas nos autos e respectivas ausências injustificadas. A comissão deliberou de forma fundamentada pela dispensa das oitivas não realizadas. Tal decisão decorre da verificação objetiva de que o dever estatal de oportunizar a produção da prova foi integralmente cumprido, não sendo juridicamente exigível a reiteração indefinida de atos instrutórios diante da inércia de testemunhas regulamentada convocadas. Ademais, a defesa não demonstrou a indispensabilidade das oitivas faltantes, tampouco apontou prejuízo concreto decorrente das ausências, o que afasta qualquer alegação de nulidade, em consonância com o princípio de paz de nullité sans grife e com a natureza celere do rito estabelecido pelo Decreto de Lei nº 201/1967. A manutenção de sucessivas redesignações nessas circunstâncias implicaria afronta ao princípio da duração razoável do processo, desnaturaria o rito especial e celere do Decreto de Lei nº 201/1967 e converteria o procedimento em instrumento de procrastinação, razão pela qual a dispensa das oitivas mostrou-se medida necessária, proporcional e juridicamente adequada à preservação da legalidade e da eficiência do processo político-administrativo. Desta forma, encerrada a fase instrutória, com a colheita dos depoimentos possíveis e as demais ausências certificadas e justificadas documentalmente, o denunciado foi formalmente notificado a apresentar suas alegações finais no prazo legal de 5 dias, nos termos do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, o que também foi cumprido,
conforme certidão das folhas 191 do processo. Assim, a instrução relativa às testemunhas da defesa ocorreu dentro da mais estrita legalidade, observando-se integralmente não apenas o texto do Decreto de Lei 201/67 e o regimento interno da Câmara, mas também o comando vinculante do acórdão do Tribunal de Justiça, assegurando o denunciado todas as oportunidades de produzir prova testemunhal, comparecer às audiências e exercer plenamente sua defesa técnica e pessoal. Na sequência, como dito, o denunciado foi regularmente notificado para apresentação de alegações finais. Nela, reiterou teses defensivas já anteriormente suscitadas, notadamente, e a alegação de nulidade procedimentais. Suposto cerceamento de defesa, ausência de justa causa para a cassação e defesa de desqualificação da prova produzida, especialmente dos depoimentos colhidos do boletim de ocorrência. A comissão processante procedeu à análise integral e detida das alegações finais, confrontando-as com o conjunto probatório, formando ao longo do processo, concluindo que nenhuma das teses defensivas apresentou elementos novos ou aptos a infirmar os fatos comprovados nos autos. As nulidades arguidas não demonstraram prejuízo concreto, as alegações de cerceamento restaram afastadas, diante de regular intimação das testemunhas e do cumprimento integral do acórdão judicial. E as versões defensivas mostraram-se distorciadas das provas documentais e testemunhais produzidas. Desta forma, as alegações finais, embora regularmente apresentadas e plenamente consideradas, não elidiram a convicção formada pela comissão processante, tampouco afastaram a configuração da infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar, permanecendo rígido o conjunto fático jurídico que embasa a conclusão desse relatório. Do mérito. Encerrada a fase instrutória com a colheita dos depoimentos, certificação das ausências, análise documental e apresentação das alegações finais, cumpre a comissão processante examinar o mérito da denúncia, à luz do Decreto-Lei nº 201/1967 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e da jurisprudência aplicável. O conjunto probatório formado nos autos é coerente, uniforme e juridicamente suficiente para demonstrar que o denunciado, vereador Renan Fudali Martins, praticou condutas incompatíveis com o decoro parlamentar e atentatórias ao regular exercício do mandato, em violação dos artigos 7º, inciso 3º, do Decreto de Lei nº 201/67. As provas colhidas nos autos, notadamente o depoimento firme e detalhado da denunciante, o depoimento presencial da testemunha Marina Amância da Silva Mendes, o boletim de ocorrência lavrado imediatamente após o primeiro episódio e as narrativas constantes da defesa prévia revelam de forma harmônica que o denunciado adotou postura agressiva, desrespeitosa, intimidatória e abusiva no interior do setor de trânsito, elevando o tom de voz, dirigindo insultos à servidora pública, constrangendo-a publicamente e afirmando, em tom de ameaça, que poderia interferir institucionalmente no funcionamento do órgão. Comportamento este totalmente destoante da dignidade do cargo que ocupa. Os fatos não se limitaram ao ambiente institucional. Restou igualmente demonstrado pela narrativa da denunciante e por elementos documentais que, dias após o primeiro episódio, o denunciado abordou novamente a vítima em via pública, na presença de sua filha menor, para novamente causar novos constrangimentos. Essa reiteração demonstra não um ato isolado, mas um padrão de conduta que reforça a inadequação ética e moral do comportamento do agente político, que já vinha, segundo relatado pela denunciante e pela testemunha deste político, segundo
desde 2023. As testemunhas ouvidas sob o crivo da comissão processante confirmaram aspectos essenciais na narrativa. Marina Amâncio relatou que presenciou o comportamento exaltado do vereador no setor de trânsito, descrevendo ambiente de tensão e evidente descontrole emocional do denunciado. Seu depoimento foi firme, objetivo e compatível com o que já constava no boletim de ocorrência. As testemunhas da defesa que compareceram limitaram-se a afirmar que desconhecem os fatos específicos, que, contudo, o denunciado é uma boa pessoa, o que, embora respeitado, não é suficiente para enfraquecer a prova direta acolhida pela comissão. Sobretudo porque se refere às percepções gerais e não aos fatos objetos do processo. Diante deste conjunto, restou comprovado que o denunciado utilizou sua condição de vereador para intimidar, constranger e desrespeitar a agente pública no exercício de suas funções, conduta que afronta princípios basilares da administração pública, tais como urbanidade, probidade, respeito institucional e finalidade pública. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a cassação do mandato parlamentar é medida legítima quando o agente pratica atos que maculam a imagem da Câmara Municipal, que comprometem a confiança da população na instituição e atentam contra o decoro e a dignidade da função eletiva. O decoro parlamentar, pilar essencial para a dignidade e a credibilidade do exercício legislativo, encontra respaldo na Constituição Federal de 1988. O artigo 55, inciso 2º da Carta Magna dispõe expressamente sobre a perda do mandato parlamentar quando o procedimento de um representante for declarado incompatível com tal preceito. Ademais, o inciso 1º do referido artigo exemplifica de maneira inequívoca que o abuso das prerrogativas inerentes ao cargo ou a percepção de vantagens indevidas configuram condutas que atentam diretamente contra o decoro. Embora a norma constitucional mencionada se refira primordialmente aos membros do Congresso Nacional, a simetria federativa e os princípios que regem a organização municipal estabelecem um paralelo importante. Nesse sentido, o artigo 29 da Constituição Federal, ao tratar as proibições e incompatibilidades aplicáveis do prefeito e vereador, estende os legisladores municipais no que couber normativas similares. Desta forma, os vereadores do município de Sete Barras, assim como seus pares em todo o país, estão sujeitos à exigência de manter uma conduta pautada pela ética e pelo respeito, de forma a honrar o mandato que lhes foi confiado pela sociedade. Nessa perspectiva, o decoro parlamentar transcende a mera observância de um conjunto de regras formais. Ele se configura como um padrão de conduta esperado de todo agente público eleito. Tal padrão exige que o parlamentar atue com integridade, dignidade e probidade com todas as suas ações e manifestações públicas. Condutas que, de alguma forma, causem descrédito à instituição legislativa, que se oponham à moralidade pública ou que evidenciem desrespeito para com os cidadãos, colegas parlamentares ou o próprio processo democrático, caracterizam infração ao decoro. É fundamental ponderar que a delimitação exata do que constitui uma falta de decoro pode, em alguns aspectos, ser objeto de interpretação e regulamentação pelos regimentos internos das casas legislativas. Contudo, a Constituição Federal estabelece um patamar mínimo de conduta a ser observado. Portanto, a análise de qualquer situação que envolva a alegada quebra de decoro deve sempre ser como objetivo princípio e salvaguarda da integridade e da respeitabilidade do mandato eletivo. No âmbito municipal, a atuação de um vereador deve,
necessariamente refletir estes princípios constitucionais, assegurando que suas ações estejam em plena consonância com os valores éticos e morais que a sociedade espera de um representante público. A Lei Orgânica do Município de Sete Barras reforça a necessidade de comportamento ético do vereador, caracterizando como infração política administrativa que pode levar à cessação do mandato, proceder de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar do seu artigo 37, inciso 3º. No presente caso, os fatos demonstrados evidenciam conduta frontalmente incompatível com a honra objetiva da Câmara Municipal e com o respeito institucional que o agente político deve aos servidores, aos munícipes e ao próprio exercício do mandato. A narrativa dos autos, confirmada por declarações presenciais, por boletim de ocorrência e por testemunha ocular, demonstram que o denunciado não apenas excedeu o limite da crítica legítima, mas atuou de forma deliberadamente agressiva, desrespeitosa e intimatória, fazendo uso de sua condição pública para constranger a servidora no exercício regular de suas funções. A conduta registrada não constitui mero desentendimento administrativo, mas verdadeiro abuso de autoridade social e política, violando de maneira direta e objetiva os deveres de urbanidade, decência, autocontrole e respeito institucional inerentes ao cargo de vereador. O artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei nº 201/1967, tipifica como infração político-administrativa proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Trata-se de um conceito jurídico aberto, mas consolidado na jurisprudência, abrangendo comportamentos que, embora não necessariamente criminais, acarretam desonra, desprestígio, descrédito ou abalo institucional ao Poder Legislativo. O decoro parlamentar é, portanto, um valor jurídico autônomo, cuja finalidade é preservar a integridade moral da instituição e proteger a confiança depositada pela população em seus representantes. A violação ao decoro não exige reiteração ou habitualidade, basta que um único ato seja suficientemente grave, atentatória à instituição ou à dignidade do mandato. Ora, do exame das alegações finais apresentadas pelo denunciado, observa-se que, embora busque minimizar a gravidade dos fatos, ele não nega de forma categórica o tratamento ríspido, grosseiro e inadequado, dispensado à denunciante, senhora Valnéia Alvarenga, limitando-se a enquadrar sua conduta como mero desentendimento administrativo, ocorrido em um momento de exaltação. Tal linha defensiva, contudo, acaba por corroborar a narrativa fática constante da denúncia, uma vez que confirma a adoção de comportamento incompatível com a urbanidade, o autocontrole e o respeito institucional exigido no exercício do mandato parlamentar. A tentativa de justificar a grosseria dirigida à denunciante não afasta a ilicitude político-administrativa da conduta, sobretudo quando praticada por agente político no trato com a servidora pública em ambiente institucional, reforçando a caracterização da quebra de decoro parlamentar e a credibilidade das declarações prestadas pela senhora Valnéia ao longo de todo o processo. No caso concreto, os fatos revelam que o denunciado utilizou sua condição de vereador para impor pressão moral, intimidar e humilhar a servidora pública, afirmando que fecharia o setor e adotando conduta verbalmente agressiva perante outros usuários do serviço. A reiteração posterior em ambiente público e na presença de menor, robustamente descrita no processo, reforça a gravidade da conduta e demonstra descontrole emocional incompatível com as responsabilidades institucionais de um parlamentar. A Câmara Municipal
não pode tolerar comportamentos que transformam o mandato em instrumento de opressão, intimidação ou abuso, pois isso desvirtua a função pública, rompe os laços de confiança com a população e vulnera a própria legitimidade do poder legislativo. Além da clara falta de decoro, os fatos narrados possuem, em tese, relevância penal, embora a análise criminal caiba exclusivamente ao Ministério Público e ao Judiciário. As condutas descritas encontram correspondência, em tese, com os artigos 331, como desacato, 146, constrangimento legal, 147, ameaça, 140, injúria e, talvez o pior, 147b, a violência psicológica contra a mulher, do Código Penal, considerando a posição de vulnerabilidade funcional da servidora e a assimetria do poder entre o agente político e a vítima. Da mesma forma, a utilização de cargo para interferir indevidamente em atividade administrativa pode, em tese, configurar elementos do tipo do artigo 316, concussão da modalidade moral, ou do artigo 319, prevaricação, se demonstrada a intenção de satisfazer interesse pessoal mediante abuso da função pública. Ainda que a esfera criminal exija investigação própria, a presunção de inocência no âmbito político-administrativo não se exige o mesmo grau de tipicidade ou previsão penal neste sentido. Administrativo, ação-declaração para anular ato administrativo, cassação de mandato do vereador. Autor que pretende a anulação do ato administrativo que resultou na cassação de seu mandato do vereador. Cassação que se fundamentou na quebra de decoro parlamentar em razão de diversas condutas do autor, sendo irrelevante ao caso o arquivamento do inquérito policial no qual estava envolvido. Ato de cassação que é matéria interna corporis do Poder Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão. E deste tribunal, participação de vereadores na votação, os quais também atuaram como testemunha no processo disciplinar, que não se traduz em nulidade do ato, hipóteses de impedimento e suspeição para magistrados que não se aplicam ao caso em tela. Testemunhas, ademais, que foram arroladas pelo autor, votação aberta que estar em consonância com as disposições da Emenda Constitucional número 76/2013, recurso desprovido. Apelação civil, relator Carlos Vondame, data do julgamento 13/9, Câmara de Direito Público, data da publicação dia 13/9 de 2024. Agravo de instrumento, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Partido político que busca suspender os efeitos de resolução que cassou o mandato do vereador do município de São Paulo. Indeferimento do pedido, pretensão de reforma, impossibilidade, inexistência de probabilidade do direito, matéria de competência discricionária da Câmara Municipal. Perda do mandato que independe de condenação criminal, cassação que teve outros fundamentos, além do suposto comedimento do crime, hipóteses de quebra de decoro parlamentar definida pela Casa Legislativa, nos termos do artigo 55. A absolvição criminal que se deu pela atipicidade da conduta, não vinculação das demais esferas, gravação acidental, que não equivale à gravação clandestina ou ardilosa, áudio produzido e veiculado pelos meios técnicos oficiais, pelo próprio vereador, que participava da sessão pública da Câmara, inexistência da violação da privacidade ou do direito e proteção dos dados pessoais, inaplicabilidade, do tema número 979 do STF. Questões relativas à proporcionalidade da sanção, a atuação do presidente da Câmara e os supostos vícios procedimentais já examinados por esta Câmara no julgamento do agravo do instrumento número 23.13.71.9, 39.2023.826.0000, decisão mantida
com recurso desprovido. Agravo de instrumento, o relator Ana Liarte, data do julgamento dia 23 de nove de 2024, Quarta Câmara de Direito Público, a data da publicação, dia 24 de nove de 2024. Basta que os fatos provados de forma suficiente revelem comportamentos que atentem contra a moralidade, a responsabilidade, o respeito institucional e a dignidade da Câmara. É irrelevante para fins desse processo que não haja ação penal ou sentença condenatória. O Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradamente que infrações político-administrativas possuem natureza própria e independem da esfera penal, podendo gerar cassação do mandato sempre que configurada lesão ao decoro parlamentar. A permanência do vereador no cargo diante da gravidade das condutas comprovadas compromete a credibilidade da Casa Legislativa, fragiliza a confiança da população no exercício ético do mandato e permite que comportamentos abusivos e intimidatórios sejam naturalizados no ambiente institucional, o que é inadmissível. A cassação deste caso não é medida extrema, mas sim necessária para restaurar a integridade da instituição, reafirmar os limites éticos da função legislativa e demonstrar que o mandato popular não confere ao seu titular autorização para agir com desrespeito, abuso ou violência moral contra servidores ou cidadãos. Assim, a comissão processante conclui que o denunciado praticou atos que violam o decoro parlamentar, abalam a imagem da Câmara Municipal e atentam contra os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e probidade administrativa, restando plenamente caracterizada a infração prevista no artigo 7º, 3º do Decreto de Lei nº 201/67, sendo a cassação do mandato medida juridicamente adequada, proporcional e indispensável à preservação da dignidade do exercício legislativo. Além disso, é importante destacar que o procedimento observou todas as garantias constitucionais do denunciado. Houve ampla defesa, contraditório pleno, intimação regular de todas as testemunhas, cumprimento integral do acórdão do Tribunal de Justiça e possibilidade de apresentação de defesa técnica e pessoal. Em respeito à jurisprudência consolidada, somente após a certeza de que o denunciado teve todas as oportunidades legais para se defender e após a análise meticulosa de todos os elementos de prova, a comissão processante reconhece que o conjunto fático-jurídico é robusto, coeso e apto a fundamentar a perda do mandato. Diante de todos esses elementos, a comissão processante, no exercício de sua função constitucional e legal, conclui que o denunciado praticou atos incompatíveis com a dignidade e o decoro parlamentar e que houve violação inequívoca aos artigos 7º e 3º do Decreto de Lei 201/67. A permanência do vereador no cargo diante da gravidade dos fatos compromete a credibilidade da Câmara Municipal e a confiança da população no exercício ético e responsável do mandato. Assim, o mérito da denúncia está plenamente comprovado, impondo-se a cassação do mandato como medida indispensável à preservação da moralidade, do interesse público e da integridade institucional do Poder Legislativo. Conclusão. Diante de todo o exposto, após a análise minuciosa dos fatos narrados da denúncia, da prova documental produzida, dos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório, das alegações finais apresentadas pelo denunciado e da legislação aplicável, a comissão processante conclui que o processo político-administrativo transcorreu de forma absolutamente regular, com estrita observância ao Decreto de Lei nº 201/1967. A Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Sete Barras, ao regimento interno da Câmara Municipal e as determinações emanadas no Poder Judiciário. Restaram plenamente assegurados ao denunciado contraditório a ampla defesa e o devido processo legal, inexistindo qualquer vício formal, nulidade ou prejuízo capaz de comprometer a validade do procedimento.
No mérito, o conjunto fático probatório revela de maneira clara, consistente e suficiente que o denunciado praticou condutas incompatíveis com a dignidade e o decoro parlamentar, valendo-se sua condição de vereador para constranger, intimidar e desrespeitar a servidora pública no exercício regular de suas funções, bem como reiterando tais comportamentos em ambientes públicos, com evidente abuso das prerrogativas do mandato. Tais atos atentam contra a honra objetiva da Câmara Municipal, maculam a imagem institucional do Poder Legislativo e violam princípios fundamentais da moralidade, da urbanidade, do respeito institucional e da finalidade pública. A infração político-administrativa prevista no artigo 7º, inciso 3º, do Decreto de Lei nº 201/1967, bem como no artigo 37, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, encontra-se plenamente caracterizada, sendo irrelevante para fins deste julgamento a existência ou não de responsabilização da esfera penal, dada a autonomia do juízo político-administrativo e a natureza própria da cassação por quebra de decoro parlamentar. A decisão, ora proposta, decorre de juízo político legítimo, exercido dentro dos limites legais e constitucionais, insuscetível do reexame judicial quanto ao mérito, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. A manutenção do denunciado no exercício do mandato, diante da gravidade dos fatos comprovados, comprometeria a credibilidade da Câmara Municipal, fragilizaria a confiança da população no exercício ético da representação política e permitiria a normalização de condutas abusivas e incompatíveis com o Estado democrático de direito. Assim, a cassação do mandato não se apresenta como medida extrema, mas como providência necessária, proporcional e indispensável à preservação da moralidade administrativa, da integridade institucional do Poder Legislativo e da dignidade do mandato popular. Por tais razões, a comissão processante, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, opina pela procedência de denúncia e recomenda ao plenário da Câmara Municipal a cassação do mandato do vereador Renan Fudali Martins como medida de justiça institucional e de resguardo do interesse público. 7/16 de dezembro de 2025, Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, relatora, Felipe Gonçalves da Silva, presidente da comissão, Lucas Ranieri de França Amaral, membro. Obrigado, vereadora. Está aberta a inscrição dos vereadores que tiverem interesse em manifestar-se na tribuna pelo tempo de 15 minutos. Vossas Excelências têm 5 minutos para se inscreverem aqui na mesa com o primeiro secretário, pela ordem de chegada respeitada, a mesma para a discussão.
Tempo esgotado, então, dando sequência, com a palavra o vereador Lucas Amaral. Senhor presidente, nobres vereadores, população de Sete Barras aqui presente. Senhor presidente, a gente sabe que um processo como esse tende a exaltar os ânimos, as brigas pessoais, brigas políticas, e muitas das vezes o nosso foco, que é legislar em favor do município, legislar em favor de Sete Barras melhor, muitas vezes deixa de ser pautado, mas entendo que faz parte, é institucional, e sempre estamos prontos para que possamos encarar momentos como esse com serenidade. Eu faço questão aqui de esclarecer a toda a população, aos presentes, que uma denúncia, que a denúncia, ela parte não desta casa, não houve e não há qualquer ação ou ato que visa perseguir A ou B. Ela é uma denúncia que vem de uma munícipe, uma mulher, uma servidora. E assim como todos os outros processos e todas as outras denúncias, cabe a esta Câmara acolher a denúncia, votar a denúncia, ou pelo seu deferimento ou indeferimento, e esta casa votou a denúncia pelo deferimento, assim como votou também pelo deferimento outras denúncias também que ocorreram a esta casa. A partir do protocolo, então, dessa denúncia, é até interessante que a população tenha ciência, é feito um sorteio para que 3 vereadores façam parte da comissão processante, que é a comissão que vai investigar o caso. Eu fui sorteado, o vereador Felipe, a vereadora Fabiana, então inicia-se a comissão processante. E desde então, acredito que testemunha, com o acompanhamento de todos os vereadores aqui, ouvimos a denunciante, o denunciado, as testemunhas de ambas as partes, e a partir disso, vereadora Fabiana, relatora do processo, emite um parecer, um relatório, onde hoje nós estamos votando aqui. Eu quero lembrar que recentemente também passamos por momentos semelhantes nessa casa, e sempre prezo pela independência, pela a minha transparência até ao vir nessa tribuna e esclarecer o meu voto à população de Sete Barras. Entendo que a denúncia aceita esta casa foi muito bem também investigada, e aí quero desejar acompanhar o relatório da vereadora Fabiana pela cassação. E relembro também os senhores que em outro momento onde tivemos situações semelhantes, uma situação semelhante a esta casa, há mais de um ano atrás, nesta mesma tribuna, eu disse as seguintes palavras: não estávamos abrindo, na época que estávamos caçando um outro vereador, nós não estávamos abrindo um precedente para um vereador apenas, mas para todos aqueles que viessem a desrespeitar o munícipe. E naquela mesma sessão, eu afirmei que aqueles que me conhecem sabem que em situações semelhantes futuras, eu estaria aqui novamente julgando de forma imparcial. E é isso aqui que eu faço, mantenho a minha coerência
e estarei a favor da cassação conforme o artigo 37 da Lei Orgânica, inciso 3. Muito obrigado, senhor presidente. Agora com a palavra o vereador Renan Fudalha Martins ou o respectivo procurador regularmente habilitado que fará sua defesa oral pelo prazo do máximo de 2 horas. Considerando a ausência do denunciado e do procurador regularmente habilitado, declaro encerrada a discussão e passo a votação nominal da infração articulada da denúncia para que os membros desta Casa de Leis julguem se o vereador Renan Fudalha Martins faltou com o decoro na conduta pública pelos fatos a ele imputados na denúncia das folhas 2/12 deste processo. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 242 do Regimento Interno desta Casa de Leis, à medida que vossas excelências forem chamadas para votar, respondam sim, se entenderem que o vereador Renan Fudalha Martins faltou com o decoro, ou não, se entenderem que o vereador Renan Fudalha não faltou com o decoro. Repetindo, à medida que vossas excelências forem chamadas para votar, respondam sim, se entenderem que o vereador Renan Fudalha Martins faltou com o decoro, ou não, se entenderem que o vereador Renan Fudalha Martins não faltou com o decoro. Ok? Iniciando a votação. Como vota o vereador Aguinaldo? Sim. Silêncio, por favor. Como vota o vereador Edmilson? Não. Como vota a vereadora Fabiana? Silêncio, Sim. por favor. Silêncio, por favor. Como vota a vereadora Fabiana? Sim. Como vota o vereador Felipe? Deixa ligado, que ele vai aumentando lá. Vai aumentando. Som. Pera aí, Nada, só um momento. Como vota o vereador Felipe? nada melhor que um dia após o outro. Sim. Como vota a vereadora Ivonilce? Tem que ligar o microfone. Vanice, liga o microfone para nós. Aí. Boa noite a todos, meu voto é sim. Como vota o vereador Lucas? Sim. Como vota a vereadora Lúcia? Não. Como vota o vereador Walter? Sim. Já completado o quórum de 2/3, no termos do inciso 2º do artigo 238 do Regimento Interno, o presidente da Câmara não tem direito ao voto. Passo ao anúncio do resultado. 6 votos para sim. O vereador Renan Fudalha Martins faltou com decoro na sua conduta pública. Condenação. Assim, na condição de presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, considero que esta Casa julgou pelo voto de 6 dos seus membros que o vereador Renan Fudalha Martins faltou com decoro na sua conduta pública pelos fatos a eles imputados, na denúncia de folhas 2/12 do processo político administrativo de cassação de mandato número 086/2025. Declara a cassação do mandato do vereador Renan Fudalha Martins nos termos do inciso 3º. Silêncio, por gentileza. Silêncio, por gentileza. Nos termos do inciso 3 do parte final do artigo 7º, combinado com o inciso 6 do artigo 5º, ambos o decreto de lei federal número 201/67. Será expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato. Fica suspensa a sessão por 5 minutos.
Decreto Legislativo número 10/2025, de 17 de dezembro de 2025, dispõe sobre a cassação do mandato do vereador Renan Fudalho Martins, conforme Decreto-Lei número 201/67, de 27 de 2 de 1967, e artigo 40, 13, Lei Orgânica Municipal. Considerando que o plenário da Câmara Municipal de Sete Barras, na sessão extraordinária de número 694, de 17 de dezembro de 2025, julgou que o vereador Renan Fudalho Martins faltou com o decoro na conduta pública pelos fatos a ele imputados na denúncia de folhas 2/13, do processo número 086/2025, por 6 votos a 2, por 6 votos a favor e 2 votos contrários e uma abstenção regimental. Fica decretada a cassação do mandato do vereador Renan Fudalho Martins. A mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e do seu regimento interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte. Artigo 1º. Fica decretada a cassação de mandato do vereador Renan Fudalho Martins. Artigo 2º. O presente decreto legislativo é publicado para todos os fins de direito no Diário Oficial do Município, no mural do site, e no site, e da Câmara Municipal de Sete Barras. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Este decreto legislativo entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições contrárias. Comunique-se à Justiça Eleitoral, mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, de 7 de dezembro de 2025. André Rafael Lara Moraes, presidente. Aguinaldo Jorge da Silva, vice-presidente. Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, segunda secretária. O decreto legislativo será publicado na forma da lei e o portão comunica-se à Justiça Eleitoral. Nada mais havendo tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária de hoje. Boa noite.